perguntando, se essa bispa doida, será que ela vai dançar hoje? Não vou, não. É porque eu não subo no altar sem estar de saia. Desde quando, bispa? Desde quando o Espírito Santo falou comigo? Há coisas que o Espírito Santo nos pede que a gente não consegue entender. Mas a palavra do Senhor, ela nos ordena que é melhor obedecer do que sacrificar. Amém? E eu não estava preparada hoje para ministrar o louvor, nem tampouco para ministrar a palavra. Eu vim somente para cultuar. Mas alguns dias que eu ando sofrendo com dores muito profundas no pescoço, no braço, e eu falei para o bispo, sei que hoje é o meu dia, estou na escala, mas eu não estou conseguindo nem sequer movimentar os meus braços direito, então prepara a palavra aí. E chegando aqui na igreja, como diz Isabela, nos 45 minutos do segundo tempo, o Espírito Santo falou comigo. Como se diz, não te ordenei eu, seja forte e corajosa, porque eu sou o Espírito Santo que se manifesta através da sua vida. Vá lá e prepare a palavra. E aqui estou para a glória de Deus. Amém? O Espírito Santo quer falar comigo e com você hoje em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10. Glória a Deus. Aleluia. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Amém? Sabemos eu e você que essa palavra é uma palavra muito simples. Talvez você já tenha ouvido sobre Naamã por diversas vezes, inclusive aqui. E o Espírito Santo me falou sobre Naamã novamente. Falou: vai lá, prepare a palavra, porque eu quero falar com o meu povo acerca dessa situação, acerca de descermos. Nós precisamos aprender a descer para que o Espírito Santo possa crescer, para que o Espírito Santo possa se manifestar através da minha e da sua vida. Amém? Eu quero ver a igreja participando comigo. Aleluias. Então, quando eu falar amém, você vai dizer amém também. Quando eu dizer aleluia e eu não disser aleluia, você vai dizer aleluias. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então nós sabemos que Naamã, ele era então um homem quisto, um capitão de um exército, valoroso, sucedido, talentoso, um homem importante, porém leproso. A primeira coisa que eu aprendo diante desse contexto, desse texto, é que independente da nossa posição, da minha e da sua, todos nós somos necessitados de Deus em alguma coisa. Não importa se você é muito rico, não importa se você é muito inteligente, não importa se você é muito lindo, não importa. Não importa qual seja a sua posição social, a condição com a qual você vive. Eu posso te dizer que em alguma área da sua vida, você é necessitado pelo Senhor. Eu conheço pessoas que são afortunadas em bens materiais, pessoas que têm muito dinheiro, mas que dariam tudo para ter saúde. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro e que deixariam todo o benefício que têm, todo o patrimônio que têm para andar. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, mas a necessidade de Naamã era ser curado. A necessidade de Naamã era ser tocado em suas feridas, em sua lepra. Porque nós sabemos que cedo ou tarde, todo esse benefício, toda essa importância, todo esse valor, ela se acabaria na solidão. Porque essa
era a trajetória, esse era o fim sobre todos aqueles que estavam condenados pela lepra. Embora ele fosse um homem valoroso, um homem importante, um homem bem-sucedido naquele momento, em algum momento ele seria isolado da sociedade, dos seus atributos, do seu exército. Então, certamente, Naamã necessitava de um milagre de forma urgente. E quem sabe hoje você está aqui neste lugar, e eu não sei qual é a sua posição diante o mundo que você vive, diante as pessoas que te cercam. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei se a sua necessidade hoje é dentro da tua casa, é sobre o teu casamento, é sobre as suas questões sentimentais e emocionais. Eu não sei se a sua necessidade hoje seria financeira, eu não sei. Eu não sei se o que você precisa da parte do Senhor é urgente, mas eu sei e eu conheço um Deus que ainda opera e faz milagres, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, e Ele será eternamente, aleluias, amém? Glória a Deus, aleluias. E Ele é o mesmo Deus que hoje, se você descer, se você entender quem Ele é, se você entender para que Ele é, se você entender para que é o nome dEle, o poder dEle, a autoridade dEle, você vai sair daqui carregado do teu milagre, curado, liberto, transformado, porque Ele é o mesmo Deus que operou sobre Naamã, e Ele é o mesmo Deus que opera hoje sobre a tua vida, sobre a tua necessidade, sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém! Glória a Deus! Aleluias! E a Bíblia então vai falar para mim e para você. Aleluias! Que as tropas, que o seu exército então, eles levam preso uma menina. E ela fica a serviço da mulher de Naamã. E ela, sabendo da situação do seu patrão, do seu senhor, ela vai aos ouvidos daquela mulher. E ela diz: se ele estivesse em contato, então, com o profeta, deixa eu ler aqui, e disse, esta a sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Sabe uma das coisas que eu aprendi lendo esse pequeno versículo? Que a situação daquela menina, a condição que ela estava, a escravidão, não a impediu de calar a sua voz. A escravidão, a condição em que lhe for imposta, não impediu ela de falar do Deus de Israel. E muitas vezes nós, como servos e filhos de Deus, temos calado a nossa voz, temos nos escondido enquanto as trevas têm aflorado por aí, queridos. Temos escondido as nossas Bíblias, temos escondido quem nós somos em Cristo Jesus. Mas a situação, você não sabe o que eu estou vivendo. A aflição tomou conta do meu coração, bispo. Mas a enfermidade tomou meu lar, a minha casa. A doença, ela invadiu o meu peito, a minha alma, o meu espírito, e eu não consigo mais levantar a minha voz, eu não consigo mais ir ao culto, eu não consigo mais orar, eu não consigo mais prestar a minha atenção, meus olhos não estão mais destinados às coisas que vêm do alto. Eu estava hoje na casa da Natália e nós estávamos conversando. Nem sei porque o assunto entrou, nós estávamos falando que eu, a pastora Josiane e a pastora Ju, estamos nos reunindo aqui uma vez na semana
para orarmos por todos os maridos que aqui não estão ainda. E depois, no final dessa oração, nós começamos a compartilhar experiências. E quando você começa a gerar intimidade com uma determinada pessoa e se aproximar dela, você sabe que a trajetória daquela pessoa não é tão fácil quanto aparentemente representa. Muitas vezes você olha por fora e você fala assim, nossa, que mulher bonita, que mulher isso, mas você não sabe a luta que ela está travando dentro da casa dela. Mas eu ainda falo para ela assim, sabe o que me admira em você? Que você não desiste, você está sempre... Há sempre um sorriso, há sempre um abraço, há sempre a paz do Senhor, há sempre uma motivação, é palavra após palavra, é culto após culto, é assim e é assado, e essa mulher está sempre lá, como uma mulher inabalável diante da presença de Deus. E assim nós temos que nos colocar diante do Senhor, diante da tua presença, porque é para isso que Ele nos chamou. E quando nós vemos então esse pequeno versículo, nós entendemos que independente da situação, o nome do Senhor Jesus precisa e deve ser proclamado. Eu não posso proclamar o nome santo do Senhor quando tudo vai bem na minha vida, quando tudo está legal, quando o mundo está florescendo por mim. Mas é na minha enfermidade que eu tenho que clamar o nome do Senhor. É na minha enfermidade que eu tenho que dar testemunho que o nome dele é santo, que sim, independente de eu estar com dor, eu posso falar de propriedade em cima deste altar, porque ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que movimenta sim. Ele é um Deus que ele pode restaurar a minha vida nesse imediato, nesta hora. Oh, aleluias. Ele é o mesmo Deus que age por mim e age por você. Só é necessário um posicionamento teu. Então, automaticamente, quando Naamã fica sabendo dessa situação, ele vai ter com o seu senhor, o seu rei. E ali, então, o rei da Síria, muito comovido, porque, como eu disse minutos atrás, ele era um homem valoroso, um homem importante para aquele reinado, para aquele exército. Ele manda então escrever uma carta, ele prepara ali cavaleiros, ele prepara então dinheiro, ouro, prata, entrega tudo na mão de Naamã e fala, vai ter então com o rei de Israel. E ele vai até lá. E sabe, queridos, quando ele vai ter com o rei de Israel, ele entende que a situação não era como ele esperava, que o homem aclamado, valoroso e importante. Uma coisa nós precisamos entender, que para Deus, para o reino do Senhor, não existe superioridade. Não existe dinheiro. Não existe pessoas importantes e menos importantes. Nós somos todos iguais diante dos olhos de Deus. E assim ele foi tratado diante do olhar do profeta. E assim ele foi tratado diante do profeta, como um homem igual. E Naamã vai então até Israel, fica ali e vai ter... E o rei fica lá então enfurecido, quem sou eu para ele dizer que cura, quem sou eu, e aquela coisa toda. E aí o profeta então fala, por que está enfurecido dessa forma? Está louco? Por que está você rasgando as suas vestes? Deixe que ele venha. Deixe que ele venha. Que eu vou provar a ele que ainda existe profeta sobre Israel. Tem profeta aí? Que profeta você tem sido dentro do território a qual você vive? Que profeta você tem sido dentro da tua casa? Por esses dias,
Como disse o pastor Vitor, nós estamos na festa da carnalidade. Eu estava lá no meu trabalho, era sexta-feira, na quinta-feira eles anunciaram: ó, pessoal, seguinte, amanhã venham fantasiados, maquiados e coisa e tal, porque afinal de contas, carnaval. Eu só balancei a cabeça. Vou vir não. A mulher supervisora olhou para mim e fez assim: não, mas quem não quiser vir, não tem problema, não é obrigatório. Falei nada, me levantei. No dia seguinte estava todo mundo colorido. Pensa num lugar colorido. Foi aquele dia. Foi ou não foi? Foi. Colorido. E eu fui de eu. Quando eu cheguei, eles olharam para mim e falaram assim: você não veio fantasiada? Eu falei: mas você não está vendo? Olha aqui. Eu vim vestida de maravilhosa. Porque eu sou linda. Mas o maravilhoso, o maravilhoso me fez se permitir nesse dia vir vestida de maravilhosa. Olha como é que eu estou. Aí eles falaram assim: ai, não vale. Brincadeira isso. Brincadeira o quê, gente? Vocês não estão olhando para mim? Estou vestida de maravilhosa. Uns riram, outros não sei o quê, pá. Ah, não, vamos pôr pelo menos um brilho aí no seu rosto. Aí tava todo mundo com aquele negócio de purpurina, assim, ó. Eu disse assim: o único brilho que habita sobre mim é o brilho do Espírito Santo de Deus. Eu não preciso de outro brilho. Esse é o único brilho que vai tomar propriedade do meu corpo, da minha mente e do meu coração. Amém? Sabe, queridos, quando nós tomamos uma postura diferente, sabe por quê? Porque muitos aqui professam Jesus Cristo, mas lá fora tem negociado. Lá fora tem negociado. E aos poucos, nos mínimos detalhes, nós temos negociado esse Cristo. Aos poucos e nos mínimos detalhes, nós temos negociado a Jesus. Quantas crianças eu vejo que estavam vestidas, caracterizadas com fantasia. A minha amiga veio me perguntar: vai ter festinha na escola. Eles não quiseram colocar como a festa do carnaval, colocaram como a festa do amigo. O que eu faço? Eu falei: não leva. Eu ensinei desde pequena aos meus filhos que essa é a festa da carnalidade. Você não vai, pronto, acabou. Na minha casa nunca entrou Papai Noel, não entra árvore de Natal, é festa pagã, não entra, acabou. Aí você não quer que as coisas adentrem no seu lar, adentre a sua casa, mas aos poucos você dá lugar para isso e ensina aos seus filhos que você pode, aos pouquinhos, negligenciar as coisas que são divinas. E aí você não quer, no futuro, ter o resultado disso. Eu entrei no banheiro, tinha uma mulher lá, mostrando o celular. Primeiro, que na empresa você não pode entrar no celular. Ela já estava errada porque ela estava com o celular escondido. Mostrando o celular para outra: olha lá, não sei o que, minha netinha, minha criança, não sei o que, vestidinha. Ai, sabe o que é? Aqui em casa a gente não gosta muito, mas é criança, né? Deixa participar isso, pensei comigo isso, deixa mesmo. Deixa participar de hoje, pequeno, agora. Amanhã você não consegue controlar a criança que você deixou participar quando era pequeno. É assim. E assim nós vamos abrindo portas. E assim nós estamos abrindo brechas. Ou vivemos por inteiro a palavra de Deus e trazemos essa palavra e trazemos essa presença para dentro dos nossos lares, ou ficamos em cima do muro negociando. Mas depois temos que aguentar a consequência disso. É tempo de nos levantarmos como profetas, sim. Profetas em espírito, em verdade. Que profeta você tem sido?
Você é aquele tipo de profeta que só fala as coisas boas, mas quando Deus pede para você corrigir, você tem medo de perder a ovelha? Porque hoje em dia está assim. Não se pode dizer nada. Ah, estou ofendido, eu vou para outro lugar. Me desculpe. Não esperem de mim essa postura. Eu ainda vou continuar sendo como Jeremias sobre a face da terra. Podem até não gostar de mim, mas eu não vou negligenciar a minha fé. E assim se levantou então uma profetisa, uma evangelista diante daquela situação de caos. Ela estava vivendo caos, mas o caos não a impediu de proferir o Deus Santo, o Deus de Israel, que cura, que se manifesta e que ainda faz milagres. E Naamã foi, achou que também seria ali aclamado, valorizado. Sou eu um homem importante, estou trazendo eu uma carta do rei da Síria, então certamente esse profeta vai me receber como se recebe uma celebridade. Uma coisa que eu falo para você, Deus não olha para você, Ele não valoriza quanto você tem na sua conta bancária. Ele não olha para isso. Ele não olha para quem você é, para o cargo de importância que você tem, se você é um empresário ou se você é um servo, um funcionário qualquer. Ele não olha para Ele não olha para os seus olhos bonitos, a sua cara linda, seus olhos verdes. Se você é branco, se você é negro, ou seja lá quem você é, Deus, Ele olha e Ele vê você, Ele fala, eu preciso trabalhar nisso. E assim foi na vida de Naamã. E Naamã, como nós sabemos, ele se revolta, fica totalmente enfurecido, porque a ordenança do profeta foi: então Eliseu lhe mandou um mensageiro: vá e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e você ficará purificado. E Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se em pé, invocará o nome do seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e me restaurará. Sabe uma das coisas que eu aprendo com isso, que são valorosas? A revelação é tão profunda diante desse fato. O problema da lepra não estava no externo de Naamã. A lepra estava dentro de Naamã, no físico de Naamã, no coração de Naamã, no espírito de Naamã, na alma de Naamã. Ele queria ser aclamado, ele queria ser visto, ele era um homem orgulhoso, ele era um homem vaidoso. E quantos hoje se portam dessa mesma maneira? Quantos hoje ferem, mas não sabem pedir perdão àqueles a quem feriram? Já parou para refletir quem você tem sido? Já parou para refletir aonde estão as suas lepras? Será que você hoje não é a mesma figura que retrata Naamã? Vaidoso, orgulhoso. Se achando importante demais. Achando que somente os seus problemas são mais valorosos. Quem sabe Naamã não olhava para si e falava: mas eu sou o leproso aqui dessa situação. Onde já se viu esse profeta? Onde? E quem sabe nós nos suportamos dessa maneira?
aonde já se viu. Quando eu estava escrevendo esse texto, o Senhor me fez lembrar, nós estamos vivendo uma geração onde nós estamos colocando em igualdade eu e Deus. Tratando a Deus como uma figura de igual para igual. É igual eu chegar no meu esposo e falar para ele, é o seguinte, se você não fizer da maneira como eu quero, essa noite não tem sexo. E vou dizer, as mulheres que se portam dessa forma, tomem cuidado, porque você está debaixo de jugo de maldição. O seu corpo não te pertence. O seu corpo pertence ao teu marido e o seu marido pertence a você. Esse é o problema desta geração. Naamã queria o milagre. Naamã queria o benefício. Mas queria que fosse da maneira dele. Queria que fosse da forma dele. E quantos hoje, nesse tempo, nesta geração, estão vivendo na mesma condição? Eu quero o benefício do teu milagre, Senhor. Eu quero receber tua cura. Eu quero que as coisas se movimentem na minha vida. Eu tenho, então, estipulado a Deus de que maneira eu quero que Ele me abençoe. Mas eu quero no meu tempo, na minha hora, desse jeito, tal, assado, assim, eu não quero mais viver a vontade de Deus. Eu quero que Deus faça a minha vontade. Enquanto nós não entendemos que muitas vezes Deus vai colocar eu e você em condições. E eu ministrei sobre isso hoje pela manhã, eu nem sabia que eu ia ministrar essa palavra. Isaías 1,19. Aqueles a quem está dispostos a viver a obediência, ou seja, a obedecer, certamente comerão do melhor dessa terra. Será que você entendeu isso? Havia entregado então a Naamã uma condição. Você quer o seu milagre? A condição é essa. Vá até o Rio Jordão. Nós sabemos que não são as águas. Não é a água que ia trazer e gerar o milagre. Que ia fazer com que ele fosse purificado. Com que ele fosse curado. Mas a obediência. A submissão. Eu falei isso agora, antes de começarmos o nosso culto. Antes de começarmos o culto, nós estávamos no ensaio. Eu disse isso para os levitas. Eu disse, enquanto vocês não entenderem, não se colocarem na postura de olhar para a sua liderança e entender que você precisa obedecer as coisas. Você pode tocar a melhor bateria, você pode cantar com voz linda, você pode tocar o melhor teclado, mas se você não tem respeito, não sente obediência pela tua liderança, a tua vida não vai ser bem sucedida. Se você olha para o pastor Vitor e vê nele um homem jovem e não entende que ele é o seu pastor, você já está em pecado. Porque você está subjugando a unção que Deus derramou sobre a vida dele. Porque ele é o pastor sobre esta igreja. Independente da idade dele. Ah não, mas o meu pastor é o bispo. Pastor Vitor, pastora Tauana, pastora Thaís, são os pastores dessa igreja. Certamente, eles são os pastores sobre vocês. E ainda disse mais, se você não respeita a sua líder, você é uma líder ministerial. Se você não se submete, se você não respeita, você pode fazer a oração que quiser, a mais linda. Vai ter céu de bronze para você. Porque você não respeita a liderança. Se você não respeita uma liderança, vai respeitar o próprio Deus? Se verdadeiramente nós queremos viver e comer o melhor dessas terras, se queremos viver e saborear de tudo aquilo que Deus tem para nós, não são as campanhas que vai mudar a minha e a sua vida.
É princípio que muda a vida. É obediência que muda a vida. Vive em princípios? Como é que está a tua casa? Respeita o teu marido? Tem vivido princípios com teus filhos? Tem honrado teu pai e tua mãe? Com o Senhor? Como você tem se portado com Deus? Aí você quer ser bem sucedido, mas você quebra princípios o tempo todo. Estava lá no meu trabalho, e o povo ali, eu nunca vi um povo para ser tão fofoqueiro na face da terra como é naquele lugar. Gente do céu. Se vocês conhecerem outro lugar, vocês me afrontam aí, porque aquele lugar, meu Deus, misericórdia, bispo do céu. Nunca vi igual. E nós estamos em fase de treinamento, gente. Então a gente passa muito tempo ali desocupado. Porque eles já terminaram o treinamento, não tem mais o que dar de treinamento para nós. Então a gente fica ali, cumprindo hora, claro, porque você está sendo recebido para aquilo. E aí, horas vagas é o quê? Aí é a hora que você tem que escolher se você quer fazer parte dessas pessoas ou se você quer se apartar delas. Você tem escolha o tempo todo. Meus ouvidos eu não empresto para aquilo que não presta. Eu não dou oportunidade para que Deus olhe e fale assim, você... Sabe por quê? Porque o tempo todo Deus está me analisando. Eu penso isso o tempo todo. Aí o que eu comecei a fazer? Tem uma moça lá, ela leva palavrinhas cruzadas. Eu tenho que comprar e levar, porque não tem outro jeito. Eu não posso subir com a Bíblia, porque se eu pudesse, eu subia com a Bíblia e ficava lendo a Bíblia para todo mundo ver que eu leio Bíblia. Aí eu catei, estava uma roda assim, do meu lado assim. A gente começa a falar da pessoa. E eu acho tão incrível, uma falsidade tão grande, uma deslealdade tão grande esse mundo a qual nós estamos vivendo, que chega a ser nojento. Porque você, ao mesmo tempo que você está conversando com aquela pessoa, a pessoa virou as costas e você começa a falar mal dela. Gente, eu não entendo isso. De verdade. E aí eles fizeram uma roda para falar do fulano de tal. Eu simplesmente, nesses momentos, eu viro as costas e eu começo a fazer os negócios. Eu vou falar isso aqui de tela, porque se estiver vendo, não tenho problema com isso. E a minha supervisora é tão fofoqueira quanto os demais. Sabe por quê? Porque ela é supervisora há pouco tempo. Está em treinamento. Aí o que acontece? Sabe aquela pessoa que ela era operadora? A mentalidade dela ainda está como operadora, não está como supervisora, porque ela gosta da roda. Você foi promovido a ser amigo íntimo de Deus. Está em você o poder de decidir. Se você quer continuar como entender a sua promoção, se promova. Deus está te chamando hoje para ser amigo dele. Então você tem que fazer uma escolha. Você quer ficar como seguidores, operadores, ou você quer subir de promoção? Se você se coloca no patamar de dar um passo a mais para Jesus, então você vai ter que sair de algumas rodas. Você vai ter que se apartar de algumas coisas. O pecado não pode mais fazer parte da tua vida. E aí, eu viro e fico lá no meu PA, fazendo o meu negocinho. E aí ele chega e fala assim, tá tudo bem com você? Agora a outra já aprendeu, ela já fala, porque ela já ouviu uma resposta minha, então agora todo mundo já sabe. Passando a mão assim no meu cabelo, tá tudo bem com você? Você tá com alguma dor, alguma coisa? Eu olhei e falei assim, não tô. Acontece que vocês estão fazendo fofoca. Eu não sento no meio da fofoca. Não gosto de fofoca, não empresto meu ouvido para fofoca e não empresto minha boca para fofoca. Então, quando vocês estão fazendo fofoca, eu não tenho que conversar. Eu não tenho assunto para falar com vocês. Quando vocês quiserem falar sobre um assunto sadio, eu volto para a roda. E voltei.
Agora, quando eles me veem isolada aqui, assim, ó, e alguém pergunta, tá acontecendo alguma coisa, Paulo, não sei o quê? A outra já responde assim, ah, não, é porque a gente tá fazendo fofoca, ela não gosta de fofoca. Ué, é você que tem que ser e fazer a diferença. É você quem tem que dar testemunho. Não adianta querer exigir e cobrar dos outros aquilo que você não dá, aquilo que você não faz. O maior processo na vida de Naamã não foi ele ser curado de suas lepras pessoais. Nós temos que nos inclinar todos os dias para sermos curados de nossas lepras pessoais. Mas o maior processo que Deus quis com Naamã foi a salvação. Você não entendeu? O maior processo que você está vivendo hoje não se trata das suas lepras. Se Deus te mandou ir ao Jordão, se Deus te mandar descer 7 vezes, mergulhe 10, se necessário for. Se Ele te mandar ir para o Jordão, vai para o Jordão. Ele sabe que no Jordão é um lugar de cura para você. Não adianta você ser talentoso e talentosa, valoroso e valorosa, ter a sua importância. De que adianta a importância na terra? De que maneira Deus está te vendo? Não adianta você querer ser bom e agradar todo mundo e perder a tua salvação. A palavra vai dizer que os amigos, os servos de Naamã o convenceram a descer, a entrar no rio. Sabe o que eu aprendo com isso? Escolha estar ao lado de pessoas que vão te induzir, que vão te caminhar, que vão te direcionar para a luz e não para as trevas. Fuja de quem te leva para as trevas. Ah, mas é meu amigo, é meu parente, é meu... Não importa quem seja. Se te conduz para as trevas, se afaste. Caminhe com o lado de pessoas que conseguem ter visão. O problema de hoje é que está faltando visão. É muito mimimi, é muito milindre, é muito paranauê, mas está faltando visão. Tem um amigo lá, estava nervosinho aí com uns negócios de retiro. Chegou todo esbravejante. Ah, porque a fulana de tal promoveu o retiro, não conversou com o pastor da sede, aquelas conversas todas que a gente já sabe, que quem participou de ministério sabe como é que funciona. Passou por cima de mim, que não sei o que, e eu falei para os meus jovens, e falei para o meu pai e para a minha mãe, olha, daqui ninguém vai para o retiro. Eu disse, você está errado. Você é um divisor. E Deus não se agrada de divisão. Sabe o que está faltando em você? Está faltando mais fruto do Espírito. Olhou para mim. Não me olha assim não, está faltando fruto do Espírito. Nós como líderes, nós temos que apaziguar, não a fermentar. Essa é a função da liderança. Apazigue. Ah, mas a mulher errou. Isso é um problema da líder com o pastor. Você é o pastor da igreja? Ela se retratou com o pastor? Ela se resolveu com o pastor? O retiro vai dar sequência? Você como líder, leve seus jovens. Chegue dessa conversa. Você é um divisor de reinos. Está causando divisão dentro da sua própria igreja.
o diabo está se manifestando sobre a tua vida. Paulo está. Aí ele foi louvar domingo passado, ou no meio da semana. Chegou lá todo arrebentado, com dor disso, com dor daquilo. Eu disse, você teve coragem de subir no altar fazendo o que você está fazendo? Você já pediu perdão para Deus? Não, porque... Falei, você vai apanhar tanto. Garoto, não faz um negócio desse, você está em pecado. Sabe o que eu penso dos dias de hoje, amados? Não fiquem olhando para essas igrejas que estão assim, não. Tem muitas coisas em cima de altares que vocês nem imaginam. Muitas vezes a gente fica atrás de oba-oba, fica atrás de movimento. Tem muito movimento que vai levar muita gente para o inferno. E tem muita igreja primitiva que vai levar muita gente para o céu. Cuidado, cuidado. Se coloquem de pé em nome de Jesus. Você não foi chamado nesta noite para ficar na mesma posição que está. Pode começar a cantar. O Espírito Santo está te chamando. Se for necessário, desça as águas. Sabe o que é descer? Se diminua. Pare de querer provar que você é dono da razão o tempo todo. Peça ajuda. Deixe de ser orgulhoso, vaidoso. Se submeta à vontade do seu Senhor. Há processos que Deus está tentando tratar com você. O propósito de Naamã, sobre Naamã, não era humilhá-lo. Afinal de contas, as águas do Jordão eram águas impuras, água suja. Imagine água suja num copo cheio de lepra. O propósito era tratar com a vaidade de Naamã, era tratar com a soberba de Naamã, era tratar com o orgulho de Naamã. O Espírito Santo quer tratar com você hoje. Deixe o Senhor tocar em você. Deixe Ele fazer a diferença em você. Deixe Ele transformar você. Aleluias. De que nos adianta? Se queremos gerar um avivamento, esse avivamento tem que começar no seu íntimo. Se queremos gerar um avivamento, esse avivamento precisa começar dentro de você. Se permita ser tocado. Se permita ser avivado. Se permita ser sarado. Aleluias. Oh, da lavassoia, da lavassoia. Santo, santo, santo Deus. Então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó Deus. Eu abro mão de tudo que sou. Abre a mão! Abre a mão! Adoro! Senhor,
do teu amor me purifica. Como na mão do teu poder, Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. Aleluia. Aleluia, glória a Deus.